termina hoje Renascer, o remake de Bruno Luperi de uma das obras importantes do Benedito Rui Barbosa. Lá em 1993, essa novela marca o retorno do Benedito à Globo, depois do sucesso estrondoso que ele fez na Manchete com Pantanal, e muita gente falava que Renascer, né, era a Pantanal da Globo, tanto que tem diversas similaridades, como o próprio protagonista, que se chama José Inocêncio, sendo que o protagonista de Pantanal é o José Leôncio. A escolha da Globo, desde o início eu falei muito sobre isso, que eu não sabia se era uma escolha acertada nesse momento, porque eu não sei se Renascer, ou não sabia se Renascer tinha de alguma forma a mesma memória afetiva que teve Pantanal. O que ficou claro é que não tinha, né? A repercussão de Renascer não tem nenhum paralelo com a repercussão que Pantanal teve. Podem se atribuir também outras dificuldades à novela com relação à repercussão. Ela foi a sequência de outra novela rural, né, que foi Terra e Paixão. Nós tivemos também antes disso Travessia da Glória Pérez, que era uma novela urbano-rural, mas que não teve sucesso, teve muita dificuldade, e Pantanal veio logo antes, ou seja, nós temos uma tríade entre 4 novelas, 3 foram novelas rurais. E a gente tem, nessa sequência de Renascer, então, momentos da trama também que foram muito longos, muito embarrigados, como acontece também em muitas das obras do Benedito Rui Barbosa. A passagem para a segunda fase não foi muito bem sucedida, houve fuga de público por diversos momentos e as cenas impactantes passaram a ser cada vez mais raras e espaçadas. Nós tivemos a morte do personagem do Rodrigo Simas, né? José Venâncio, que teve impacto bastante significativo, tivemos momentos importantes, a direção do Gustavo Fernandes foi muito importante nessa trajetória para a gente poder ver ali, né, uma direção de cena muito primorosa, um estilo de gravação, um estilo de edição muito primorosos. Tudo isso foi muito bem feito. A questão é que eu acho que os personagens não pegaram tão bem, ou não pegaram tanto no gosto popular quanto aconteceu lá em 1993. Para mim, a obra-prima do Benedito Rui Barbosa é Pantanal. Para mim não há novela melhor do que Pantanal do Benedito Rui Barbosa. Uma opinião muito pessoal, né? Renascer teve então essa primeira fase muito bem sucedida, de uma maneira muito inteligentemente adaptada pelo Bruno Luperi, de uma versão de 4 capítulos de primeira fase que o Benedito fez em 93 para cerca de 18 capítulos nessa segunda, nesse remake, né, nesse remake de Renascer. E dito isso, a gente vê que depois a novela teve dificuldades de seguir, já falamos sobre isso, mas também faltaram essas cenas impactantes como estamos tendo na última semana. A cena da morte do Egídio, por exemplo, pelas mãos da Mariana e do Damião, foi emblemática, né? Foi muito interessante de acompanhar, muito bem feita. Vladimir Brista fez um excelente vilão ali, mas eu acho que faltaram outros personagens cativantes. Os personagens, de uma forma geral, não cativaram o público e não repercutiram como a gente viu em Pantanal, muita gente falando sobre diversos bordões que ali foram produzidos. Então é uma característica importante da gente observar. O Notícias da TV trouxe também que hoje, por conta desse último capítulo de Renascer, a gente teve também uma característica diferente. Tem Jogo do Brasil nesta sexta-feira. E o jogo começa, né, pega ali o horário das 10 da noite. Então a novela começa às 8h50 e termina às 9h50. Um capítulo de 1 hora que está assim configurado porque vários finais foram sendo soltos durante esta semana, já a partir do sábado passado, né? Uma inclusão de algumas cenas que iriam no capítulo seguinte foram sendo trazidas e com isso a gente teve uma semana de último capítulo em Renascer. Tem ainda a entrega para a edição especial, né, para a apresentação especial de Mania de Você, que estreia na segunda, e aí depois segue o Jogo do Brasil. Mas de uma forma geral, eu acho que Renascer chega ao final de uma maneira muito diferente do que se imaginava um sucesso estrondoso e que principalmente abriria portas para um remake de O Rei do Gado, que eu acho que não está descartado, mas certamente vai ficar mais para frente, se ainda é um projeto dentro da Globo, mas também com uma característica que eu acho importante de colocar. Renascer não foi uma repercussão muito grande nas redes sociais, não saiu muito da bolha do público do sofá, o público noveleiro do sofá continuou acompanhando o Renascer, tanto que a novela sempre dava ali acima de 25 pontos, né? Mas a repercussão, o impacto
para conseguir bater ali pelo menos perto dos 30 pontos, isso precisaria também do poder das redes sociais, do poder de disseminação das redes sociais, e foi algo que não aconteceu, principalmente, me parece, pela falta de carisma de muitos dos personagens que estão ali, não dos atores que os interpretaram, mas dos personagens em si, que não funcionaram tão bem nessa versão de 2024 quanto da versão de 1993, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você achou de Renascer de uma forma geral, qual a sua opinião sobre a novela, e a gente volta nas próximas semanas com mais análise por aqui na Rede Gessler de televisão. Grande abraço e até mais!